Bom, boa noite para todos. Hoje nós temos a última conferência do ano de 2020, esse ano tão polêmico, tão complexo. Mas antes da gente iniciar com a Patrícia, eu só queria aqui fazer um agradecimento geral e para isso eu vou postar aqui uma lista. Eu que vou falar é a Silvana. Silvana entra em cena. Silvana, junto com o Fábio e Vanessa, também ajudou muita gente em todo esse tempo, fazendo os certificados, e a Silvana vai apresentar aí para a gente. Aí, Silvana. Ótimo. Silvana Bétio. Querendo fazer um agradecimento a todos. Silvana. Tá, boa noite. Nós fizemos uma relação das conferências que foram realizadas durante, todos os encontros que nós fizemos. No total, com o de hoje, são 16 encontros. Nós começamos, no primeiro foi dia 24 de junho deste ano. As apresentações, elas foram quinzenais, algumas semanais. O nosso primeiro encontro, ele foi com o professor Dr. José Manuel Alves Tedim, com a conferência Procissão de Corpus Christi em Lisboa, 1719. O segundo encontro foi com a professora Beatriz Ramos de Vasconcelos Coelho, a conferência Algumas Características da Talha de Francisco Vieira Servas. O terceiro encontro foi com o professor doutor Aziz José de Oliveira Pedrosa, a Imaginária na Capela Mor da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em São João del Rei, os precedentes europeus e a influência exercida na arte setecentista mineira. O quarto encontro foi com o doutor Eduardo Pires de Oliveira, com a conferência André Soares, 1720-1769, um homem entre o tardo barroco e o rococó. O quinto encontro foi com o professor doutor José Manuel Alves Tedim, a conferência Entalhadores e Escultores no Projeto Cenográfico da Igreja de São Francisco do Porto. O sexto encontro com o doutor Flávio Antônio Cardoso Gil, com a conferência Imaginária Missioneira, uma revisão do inventário. O sétimo encontro com o professor doutor Eduardo Manuel Alves Duarte, com a conferência Os Materiais na Escultura Barroca em Portugal, Religião, Tradição e Internacionalização. O oitavo encontro foi com o professor doutor Alex Fernandes Borer, a conferência O Mestre de Cachoeira e as Oficinas Esquecidas do Barroco. Nosso nono encontro foi com a professora doutora Adalgisa Arantes Campos, com a conferência A Revitalização da Sala de Arte Sacra do Museu Mineiro em Belo Horizonte. O décimo encontro foi com a professora doutora Maria Regina Emery Kitts, a conferência Escultura Olhando os Olhos. O 11º encontro com o professor doutor Marco Elísio de Paiva, a conferência A Tipologia das Portadas em Pedra nas Igrejas Mineiras. O 12º encontro com o professor doutor Moser Alberto Bonazzi da Costa, com a conferência O Retábulo como um Estratégico Aparato de Glória no Transatlântico Mundo Português. O 13º encontro com o professor doutor Percival Tirapelli, com a conferência Um Novo e Diferente Museu de Arte em Ouro Preto. O 14º encontro com a professora doutora Maria de Lourdes Craveiro, na conferência A Produção Escultórica em Coimbra no século XVI, os processos de contaminação na cultura do Renascimento.
o 15º encontro com a professora doutora Maria José Spiteri Tavolaro Passos, com a conferência Imagens Devocionais em Igrejas Paulistas. E o 16º encontro será hoje com a professora doutora Patrícia Urias, com a conferência A Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, como uma importante oficina artística no século XVIII mineiro. Muito obrigada, Silvana. Que coisa linda, Regina. Eu estou impressionada quando a gente vê na tabela, assim, né, como foi bonito o trabalho, com a participação de muita gente, e principalmente agradecer a todo mundo que participou. Todo mundo, todos que participaram, tanto fazendo palestras, como também assistindo. Então, Regina, e tudo começou com uma brincadeira. Exatamente, Tedinho, foi tudo como uma brincadeira que deu certo. A brincadeira para mim é coisa séria. Sim, uma brincadeira boa. Bom, então eu gostaria agora de chamar a professora Patrícia. A professora Patrícia Urias, ela fez mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo na UFMG. Ela é especialista em História da Arte e fez a graduação em História na PUC, em Minas Gerais. A Patrícia vai falar para a gente sobre a Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, como uma importante oficina artística no século XVIII mineiro. Então, encerramos hoje e passo a palavra com a professora Patrícia. Patrícia, bem-vinda, obrigada, e pode compartilhar sua tela. Boa noite a todos, todos me escutam? Está me escutando, Regina? Sim, estamos a ouvir muito bem, doutora Patrícia. Muito obrigada, agradeço, né, a apresentação, agradeço à professora Regina, o convite, a professora Beatriz, nosso exemplo, né, é muito bom ver vocês, mesmo que na telinha, né, mesmo que virtualmente. Estou vendo aqui alguns nomes de amigos que há muito tempo não vejo, né? Então, para mim é um prazer vê-los aqui, tá? A Cris, a Cláudia, o AG, Vanessa, Fábio, Fernando e o Braulio. Muito obrigada pela presença, tá? E também o professor de Portugal, né? Professor Tedinho, muito obrigada pela sua presença, e todos os outros que estão aqui, né, que não estou conseguindo ver, mas eu fico muito feliz, tá, por vocês estarem aqui, Daniela Ayala, escutando um pouco, né, sobre as minhas pesquisas. Então, eu conversei com a professora Regina e propus a ela um recuo, né, nos antecedentes, para que vocês entendessem melhor essa questão da oficina em São João del Rei. Né? Então, para isso, eu retomei um pouco, né, a questão da participação de Lima Cerqueira em São João del Rei, né, em Minas Gerais e principalmente em São João del Rei, que foi o momento, né, onde ele se encontrou com esses profissionais que trabalharam com ele na igreja de São Francisco de Assis. Tá? Então, por isso, eu retomo um pouco a apresentação, né? Iniciando lá em Portugal, no norte português, mais precisamente no Minho, para culminar, então, na oficina de São Francisco de Assis. Tá bom? Para iniciar a apresentação, né, eu inicio com a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Vocês devem estar achando estranho falar de São João del Rei e iniciar com a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Mas, no caso, eu estou iniciando, né, com essa imagem para falar um pouco, né, sobre a minha formação, sobre a minha trajetória e sobre as minhas referências, né? No caso, eu sou caetense, né? Eu nasci em Caeté, não vou falar a idade, mas esta é a paisagem, né, que eu via na minha cidade, né? E que eu não sei se vocês já estão vendo a apresentação. Não.
Deixamos de ver. Estava a aparecer, desapareceu. Compartilha de novo, por favor, que eu acho que alguém compartilhou sem querer em cima. Voltou? A gente está vendo a tela da reunião, Patrícia. Só um minutinho. Eu não sei se é a sua tela ou se é de outra pessoa. Tenta puxar o PowerPoint. Agora foi. Oi? Obrigada. Está muito bom, Patrícia. Continua. Então, eu inicio, né, na cidade de Caeté, com a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é um exemplar, né, um dos exemplares mais importantes da arquitetura mineira. Né? Ela configura a transição do barroco para o rococó, né, e também pode ser considerada uma importante igreja devido ao fato de ser a inserção de uma nova técnica em Minas Gerais. Tá? Então, no caso, né, as construções até então eram de taipa, de pilão, adobe, entre outras formas e técnicas, e essa igreja ela foi considerada, então, importante, né, nesse contexto de novas tecnologias. Tá? Então, aqui é no caso, né, vocês que são do CEIB tiveram a oportunidade de conhecê-la no ano passado, presencialmente, e a gente pode perceber a transição, né? A gente já vê tem elementos do dourado, né? Elementos barrocos, mas também a predominância do rococó. Tá? Então, foi uma importante oficina também para alguns artistas se iniciarem. Né? Muitos artistas como Antônio Herdeiro, Pedreiro, né? O Antônio da Silva Bracarena, José Coelho de Noronha. Acredita-se também que foi uma oficina de iniciação de Antônio Francisco Lisboa. Né? Então, isso para mim influenciou sobremaneira, né, a minha carreira na história, posteriormente na história da arte e também na arquitetura e no urbanismo. Tá? Então, no caso, a importância, né, deste templo na minha trajetória profissional. Então, com isso, eu inicio falando, né, um pouco sobre esse personagem que atuou, né, em São João del Rei na segunda metade do século XVIII e que veio do norte português, né, mais precisamente de Parada do Monte, Aldeia Grande. Tá? E, no caso, ele trabalhou aqui, né? Atuou como pedreiro, como canteiro, mestre de obras, atuou também como arquiteto, corrigindo, né? E modificando o risco original da igreja. Então, essa primeira foto é de Aldeia Grande, né? A aldeia de onde saiu Lima Cerqueira, na região do Minho, e eu gosto de iniciar com essa foto devido à semelhança, né, com a nossa paisagem também. Então, ele sai desta aldeia com o intuito de tentar, né, a vida em Minas Gerais, e no ano de 1750, não se tem ao certo, né, na segunda metade do século XVIII, mesmo porque no ano de 54 já tem registros dele em Vila Rica. Aqui, no caso, a igreja, né, onde ele foi batizado, a igreja de São Mamede, em Aldeia Grande, é possível, né, ver as referências, né, que esse mestre canteiro tinha ao chegar nas Minas Gerais, né, porque ao perceber as edificações deste local, percebe-se que são edificações feitas em rochas, né, em pedras. Então, há uma profusão enorme de pedras e todas tanto a igreja, né, quanto as casas são feitas desta forma, né, algumas aparelhadas, né, algumas em cantaria, mas outras somente inseridas assim na fachada mesmo, sem muito trabalho, né, sem muito aparelhamento, digamos assim. Então, aqui é o moinho, né, do local, construção que certamente influenciou a profissão desse homem, né, que veio chegar, então,
até a América Portuguesa e que posteriormente chegou a Minas Gerais. E mais um exemplo, né, do muro existente na aldeia. E os espigueiros existentes lá são de pedras, né? Então, é uma paisagem assim que predomina, né, esse material. Então, eu inicio aqui com o assento de batismo de Lima Cerqueira, né, que é presente no Arquivo Distrital de Viana do Castelo. Gosto muito de dizer que todo o documento, né, do norte português, a maior parte deles, está no Arquivo Distrital de Viana do Castelo. E aqui é um assento de Lima Cerqueira, do nascimento, né, de Lima Cerqueira no ano de 1728. Então, esses documentos são extremamente relevantes, né, para você montar o perfil desse profissional, né, que trabalhou aqui em Minas Gerais. No caso, tem o nome dos pais, o local onde ele nasceu, a data, né, do seu batismo, dentre outras informações relevantes. Com relação a essa transferência do Lima Cerqueira e os primeiros tempos desse profissional aqui em Minas Gerais, alguns profissionais já trataram sobre esse assunto, né? E, no caso, né, eles abriram caminho, nos dando informações extremamente relevantes a respeito do trabalho deles aqui, né? Principalmente do Lima Cerqueira. Então, dentre eles, né, eu cito Germán Bazin, né, que trabalhou, abordou esse tema na década de 1970 e 1980, né? Sendo que, da primeira vez, ele vai criticar, né? Ele vai abordar de forma extremamente, digamos assim, grosseira, né? Se podemos utilizar essa palavra, com relação à atuação de Lima Cerqueira em Minas Gerais, porque ele vai dizer, né, que Lima Cerqueira desvirtuou o risco original de Antônio Francisco Lisboa para a igreja de São Francisco de Assis, né, de São João del Rei. Né? Então, ele trata essa questão, né, porque naquele período sabemos que os riscos eram modificados, né? E com isso ele trata essa questão de uma forma não analisando como que se dava essas relações no século XVIII, mas sim de uma forma anacrônica, digamos assim, né? Porque ele vai dizer que o Lima Cerqueira tinha uma certa inveja de Aleijadinho e por isso ele vai desvirtuar o risco da Igreja de São Francisco de Assis, modificando completamente o resultado final. No ano de 1983, né, ele vai modificar o seu ponto de vista e vai ressaltar Lima Cerqueira como um importante profissional que atuou aqui em Minas Gerais. Né? Ele vai rever a sua postura e vai retratar-se falando sobre a importância deste mestre canteiro em Minas para a arquitetura, né? Para a história da arquitetura em Minas Gerais. Né? Uma importante profissional também, né? A historiadora da arte que tratou também sobre Lima Cerqueira, propondo novos olhares, né? Uma revisão sobre o seu estudo, foi a Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira, no ano de 1994, né? Onde ela aborda tanto sobre Lima Cerqueira, quanto sobre o Antônio da Silva de Souza Calheiros. Né? Então, ela vai propor novos olhares sobre esses mestres de obras, né? E dizer que a literatura precisava avançar. Né? Então, ela vai ser um importante ponto nesse universo, né, da história da arte e de sugestões de novas abordagens sobre os mestres de obras que até então não tinham recebido, né, a atenção adequada. O terceiro profissional, né, o terceiro pesquisador que vai tratar sobre isso vai ser o professor André Guilherme Dornelles D'Angelo,
no ano de 97 a 2006, né? A quem eu agradeço as orientações da minha tese, né, de doutorado. Também vai propor um novo olhar sobre Lima Cerqueira. Além de André, a arquiteta professora Selma Mello Miranda também vai propor uma revisão, né, acerca desse profissional, e também o professor Eduardo Pires de Oliveira, no ano de 2001, onde ele vai falar que existiam poucos estudos, né, acerca deste profissional que foi extremamente relevante, né, tanto para Portugal quanto para Minas Gerais. Caso eu inicio, né, essa apresentação na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Vila Rica, no ano de 1754, que é a primeira referência, né, que se faz a Lima Cerqueira, no canteiro de obras de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ao lado de José Pereira dos Santos, né, que foi o seu mestre, e que ele teve a oportunidade de iniciar atuando nesta edificação, né, uma edificação considerada extremamente ousada para o século XVIII, que rompia, né, com os padrões da época, né, com os partidos arquitetônicos da época. Então, foi uma grande oportunidade, né, para Lima Cerqueira iniciar a sua atuação neste canteiro de obras. Além desta oportunidade, no ano de 1758, ele atua também em Casa Branca, né? Um canteiro de obras que ele não vai permanecer por muito tempo, né? A Igreja de Santo Antônio, em Casa Branca, ele vai ter uma divergência nesse momento também com outro mestre de obras, Tiago Moreira, que posteriormente vai assumir as obras da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, né, em Sabará, e ele não permanece por muito tempo neste canteiro de obras, né? E nesse momento ele não vai se fixando nos locais e as oficinas também não vão surgindo, né? A gente pode perceber que a partir do momento que ele se fixa em São João del Rei, né, fixa entre aspas, né, porque ele é considerado um profissional itinerante. Pelo fato de ele ser procurador-geral da ordem, ele transitava de uma forma muito intensa entre os canteiros de obras, e principalmente para atender às solicitações, né, da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Né? Então, nesse momento, a gente não percebe nenhum profissional ao seu redor, como a gente vai perceber posteriormente na Igreja de São Francisco de Assis, no canteiro de obras, né? Então, a sua iniciação é uma iniciação bastante modesta, né, no ano de 1761, onde ele vai aparecer registrando, né, a sua atividade como pedreiro e canteiro, e arrematando também pequenas obras, como esse chafariz, né, do Alto das Cabeças, em Ouro Preto. Então, ele inicia, né, com essa construção modesta de cantaria, e vai, assim, galgando, né, seu espaço na sociedade, né, naquele meio que era um meio extremamente fechado e que só entrava aqueles profissionais considerados gabaritados, né, aqueles profissionais que posteriormente, um pouquinho mais para frente eu vou falar essa questão, possuíam a fábrica, né, que era aquele aparato, né, um aparato mesmo, né, para levar a obra adiante, né? No caso, um ferramental necessário, profissionais necessários, dinheiro, né, fiadores, né? Então era todo um universo que precisava comprovar para que pudesse se estabelecer neste universo, né? E com isso, né, as pessoas elas iam firmando parcerias, né, e se estabelecendo na empresa, né, no empreendimento arquitetônico. Então,
em caso, um canteiro de obras que eu posso citar, né, que é extremamente relevante neste contexto, é o canteiro para a igreja, né, de Bom Jesus de Matosinhos, do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. Tá? É nesse momento, né, no ano de 1765 a 69, Lima Cerqueira vai atuar neste canteiro, principalmente nas torres, trabalhando nas torres e na Capela Mor, né? E é nesse momento também que ele vai firmar a sua primeira parceria, que é com o arquiteto, com o mestre canteiro, Tomás da Maia Brito, né? Então, ele fica por um tempo trabalhando ao lado de Tomás da Maia Brito e, posteriormente, né, ele abandona esse canteiro e segue para São João del Rei. Né? E nesse momento, Tomás fica atuando nesse santuário, né? Que foi uma grande oportunidade, né? Foi um canteiro que deu muitos empregos no período, né? Graças à promessa, né? do Feliciano Mendes, que, adoentado, fez a promessa para Bom Jesus de Matosinhos para que, se ele se restabelecesse, ele construiria esta edificação, esse santuário. Né? Então, foi um momento muito propício para os profissionais se estabelecerem nesse período, tanto do ponto de vista da arquitetura quanto da arte. Né? Muitos entalhadores trabalharam neste canteiro. E além de Antônio Francisco Lisboa também. Tá? Então, foi assim, realmente uma grande oficina também que reuniu muitos profissionais do período. Um outro canteiro importante neste cenário é o da igreja de igreja de Nossa Senhora do Carmo, né, em Vila Rica. Lima Cerqueira, ele nesse momento, né, ele vai comprovar a sua eficiência e o respaldo que ele possuía na sociedade, conseguindo arrematar neste canteiro o pórtico, o arco do coro e o lavabo da sacristia. Só que, no caso, essa arrematação, né, certamente vocês sabem o que seriam, né, as arrematações, essas etapas que aconteciam de licitação da obra, né, onde se dava o menor lance, e o profissional que dava o menor lance era aquele que conseguia arrematar a obra, ou seja, levar a obra adiante, né? Então, ele não arremata essa obra presencialmente, né? Então, assim, ele demonstra a sua importância nesse cenário, arrematando essa obra, conseguindo arrematar essa obra por procuração. Né? Eu acho que é um único, né, até então, a partir das análises de documentações feitas, é o único profissional que arremata por procuração nesse universo. Né? Ele enviou 2 profissionais pedreiros no dia da arrematação, né? No dia do edital, do pregão, no caso, e conseguiram arrematar tanto o pórtico quanto os arcos do coro, né, em cantaria, quanto o lavabo da sacristia, né, em pedra-sabão. E como não há, né, nenhuma referência de Lima Cerqueira com um entalhador, de acordo, né, com pesquisadores, principalmente Francisco Lopes, né, que trabalhou tão bem a igreja de Nossa Senhora do Carmo, ele diz, né, em seu livro, que a arrematação foi feita por Lima Cerqueira e repassada a Antônio Francisco Lisboa, né, para que ele executasse essas obras, né, já que Lima Cerqueira não era um profissional entalhador. Né? Apesar de ser canteiro, não há referências da sua atuação como entalhador.
Então, nesse contexto, né, de vários trabalhos assumidos, ele vai ter a oportunidade, né, de trabalhar com grandes mestres, como o Domingos Moreira de Oliveira, o João Álvares, ou Alves, né, às vezes aparece Álvares ou Alves no documento, Viana, o Manuel Francisco de Araújo, José Antônio de Brito, Miguel da Costa Peixoto e Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Estes primeiros são pedreiros, canteiros, né? Os mesmos, possuem as mesmas profissões, a mesma profissão que Lima Cerqueira. Nesse contexto, né, de atuação em Vila Rica, ele vai trabalhar como louvado, né, em algumas louvações, em algumas etapas da Igreja de São Francisco de Assis, e também como procurador, né? Então ele atua mais na parte administrativa, né? Ele não tem nenhuma atuação direta na edificação da igreja. E após, né, toda essa trajetória, Lima Cerqueira, ele vai conseguir, né, se consolidar na comarca do Rio das Mortes, né? E ali pode-se perceber em vários momentos, né, ao analisar a documentação, que aparece, né, reincidentemente alguns nomes ao seu redor, né, atuando ali juntamente, né, com Lima Cerqueira, nesse universo, na igreja de São João, no canteiro de obras da igreja de São João del Rei. Então, a gente pode trabalhar, de acordo, né, com a definição de oficina, a gente pode dizer, né, de acordo com Rafael Blutot, que a igreja de São Francisco, ela pode ser considerada, né, uma oficina, porque oficina era o nome genérico dos lugares em que trabalham oficiais de qualquer ofício, né? Então, de acordo com essa definição, podemos ressaltar a importância da Igreja de São Francisco como essa relevante oficina, né, que foi um local onde reuniu profissionais, né, de variados estilos, variados ofícios, e que tanto, né, disseminaram ali seus saberes, suas técnicas, tanto construtivas quanto artísticas. Então, né, como eu já disse, a fábrica, nesse contexto das oficinas, era extremamente relevante, né, onde o profissional ele deveria comprovar, né, que possuía, né, as ferramentas necessárias para o trabalho, uma boa condição financeira para arcar com a obra até o final, aprendizes e profissionais dispostos ao trabalho, e sendo essa a estrutura mínima, né, para se ter ali um canteiro de obras abertos e nele funcionar, então, esta reunião, né, de diversos profissionais. Então, devido a essa estrutura obrigatória, pode-se dizer que os mestres de obras possuíam, sim, no caso de Lima Cerqueira, né, possuíam uma oficina, ou seja, esses profissionais que atuavam ao seu lado em diversos trabalhos que apareciam, né? Então, nesses documentos, né, que foram analisados, apareceram, né, alguns nomes, foram localizados alguns nomes relevantes que reincidentemente aparecem, né, que atuaram, então, junto com Lima Cerqueira. Um deles é o Luiz Pinheiro, em alguns momentos é Luiz Pinheiro de Souza, Luiz de Souza Pinheiro, outros momentos somente Luiz Pinheiro, né? Ele é entalhador, né? Ele deu entrada, né, no caso, como entalhador, e atuou no ano de 1776 até 77,
no retábulo da igreja de São Francisco de Assis, da Vila do Carmo. Tá? Então, sendo esse retábulo documentado, né, até agradeço a Natália Casagrande por ceder a foto, né, que é uma igreja que está atualmente fechada e passando por restauro, a gente pode analisar outras obras, né, e comparando pode dar, né, ao profissional a autoria da obra, né? Então, essa é uma obra de Luiz Pinheiro, que é uma obra já no estilo rococó, né? A gente percebe, então, 4 colunas, né? E as musuladas do lado de fora e do lado de dentro as colunas retas com o terço inferior estriado e um coroamento com a presença das armas da Ordem de São Francisco de Assis, né? E essa é uma obra já considerada mesmo de Luiz Pinheiro. Aqui um detalhe, né, do coroamento, as armas de São Francisco de Assis. E vai ser atribuído a ele, né, nesse caso é a atribuição, o retábulo da igreja de Nossa Senhora do Rosário, de São João del Rei, né? Foi feito, não tem uma data precisa, a referência que se tem é da segunda metade do século XVIII, presente na igreja do Rosário, e nesse caso não há a presença das colunas misuladas, né? As 4 colunas são retas, com a presença do entablamento encimado pelos serafins e no centro, né, a coroa e o rosário, referentes, né, a Nossa Senhora do Rosário. O altar, né, é escalonado, e a gente vai perceber isso também em São Francisco de Assis, só que há diferenças nas colunas, né, que são inseridas no retábulo, que a princípio, né, de acordo com a literatura, com os historiadores da arte, ele foi desenhado por Aleijadinho, né, por Antônio Francisco Lisboa, esse de São Francisco, né? Só que depois ele vai ser modificado e talvez a hipótese que existe é que essa modificação tenha sido feita por Lima Cerqueira, que inseriu então as colunas pseudo-salomônicas, né, termo esse trabalhado pelo professor Marcos Rio, já que não são colunas salomônicas originais, né? Então, no ano de 1781, o Luiz Pinheiro ele vai ser nomeado, né, juntamente com outro entalhador, José Maria da Silva, para serem mestres de obra do retábulo. Informação esta colhida do livro de Judite Martins, né, muito importante o dicionário de artistas e artífices, onde ela trabalha com muitos nomes e que ajuda a compor, né, esses mosaicos, esse mosaico artístico do século XVIII e XIX, né, trazendo nomes para além de Antônio Francisco Lisboa, né, nomes de profissionais que foram relevantes tanto quanto, né, e que mudaram aqui a configuração artística, né, contribuindo com o seu saber fazer, com suas técnicas, e que são relevantes também trazer os seus nomes, mesmo que sejam poucos, né? Então, no caso, a proposta seria essa, né? Evidenciar alguns nomes que até então estavam relegados ao esquecimento e que contribuíram também para a história da arte e da arquitetura, né? Posteriormente, né, esse José Maria da Silva, ele vai ser dispensado, né? Ele não vai trabalhar mais no retábulo, e o Luiz Pinheiro ele vai seguir sozinho nesta obra, né? E
aqui, como eu disse, né, é uma obra que se diferenciou das outras que possuem referências diretas a Luiz Pinheiro, com a inserção dessas colunas pseudo-salomônicas, diferentemente do retábulo do Rosário e do retábulo da Igreja de São Francisco de Assis, de Mariana, né? Então, assim, infelizmente, na documentação, não se tem referência do motivo dessas modificações estilísticas, né? Já que é uma igreja considerada rococó, né? Então, o gosto foi modificado e não se faz referência do motivo dessa mudança, né? Então, a gente pode perceber que é um retábulo rococó, né? Devido a pouca incidência, né? Pouca presença do dourado, muito os brancos, né? Espaços brancos inseridos na obra, mas que possuem essas 4 colunas ao estilo barroco, né? Fazendo referência ao estilo barroco. Então, a hipótese de que talvez, né, o Gosto de Lima Cerqueira fosse um tanto quanto antiquado no período, e ele sugeriu essa inserção dessas colunas pseudo-salomônicas, né? Mas não se tem comprovação nenhuma acerca disso. Então, aqui um detalhe, né, dos nichos e dessas colunas. Santa Rosa de Viterbo, ao lado esquerdo, e Santa Isabel, né, rainha de Portugal, e são santas franciscanas, por isso são inseridas no nicho do altar-mor. Eu gosto sempre de inserir estas referências, né, que no caso são hipóteses, obviamente, mas que pode evidenciar a abertura, né, que os profissionais, que os artistas tinham aqui na capitania de Minas Gerais com relação a essas gravuras que circulavam, né, tanto em Minas quanto na América Portuguesa. Então, alguma referência, fazendo alguma analogia, né, sobre essas gravuras e a sua presença, né, na talha do retábulo mor da igreja de São Francisco de Assis. Um outro entalhador, né, além do Luiz Pinheiro, foi o Manuel João Pereira, né, a quem no estudo atribuo o entalhe, né, dos anjos considerados anjos sorridentes, né, os anjos presentes na talha do retábulo mor, do sacrário, né, e principalmente do coroamento, né? Então, Manuel João Pereira, ele foi um entalhador, né? Aqui no caso é uma hipótese de sua atuação, nessa oficina, né? E ao se analisar as informações, né, a respeito dele, nota-se que ele trabalhou na comarca tanto do Rio das Velhas, né, quanto a parte do Rio, né, e onde há a presença, né, desses anjos com semblante sorridente, né? E também pode-se considerar que, de acordo, né, com a documentação e com algumas imagens encontradas em prados, que são documentadas e por análise estilística, que ele atuou também na comarca do Rio das Mortes, né? Então, a documentação reunida principalmente por Dário Cardoso do Vale, que está presente em prados, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, foi importante para nos dar subsídio para dizer, né, para levantar a hipótese de que o autor desses anjos sorridentes seria Manuel João Pereira, né?
No caso, eu agradeço ao Carlos Magno, né, pelas conversas que nós tivemos. Ele pôde apontar alguns estilemas, alguns cacuetes, que levaram, né, a esta conclusão, né? Obviamente, são hipóteses, né? Outras questões, outros nomes podem aparecer, como já foram citados, Antônio Martins, Manuel Rodrigues, mas no caso, a gente está sugerindo o Manuel João Pereira, devido a essa documentação compulsada por Dario Cardoso Vale, que ele vai evidenciar, né? Ele vai trabalhar com algumas peças documentadas, e com isso a gente pode dizer que o autor, né, dos Anjos Sorridentes seria o Manuel João Pereira. Tá? Então, esses Anjos Sorridentes, eles, termo cunhado, né, por Miriam Olinto, muito bem escolhido, eles são presentes em sacrários, né, na igreja de São Francisco de Assis, no retábulo do Mor. Em detalhes, né, estão soltos, eles podem ser localizados sozinhos, ou na porta do sacrário, ou no coroamento, né, do retábulo. Então, eles têm sempre esse semblante alegre, né? E as suas características são esse topete, né? Os cacuetes do artista esse topete, né? Esta sobrancelha afinada, né? O nariz também bastante afinado, o semblante sempre sorrindo, esse montículo, né, no queixo. Então, sempre presentes no entalhe, né, na talha deste profissional. Então, aqui a gente pode perceber, né, os cacuetes, o topete, o nariz afilado, o montículo no queixo. Aqui, no caso, um pormenor, né, os detalhes dos anjos, também com as mesmas características, né, mas esses olhando para cima, né. E, no caso, estão presentes também na peanha, né, da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Gostaria de ressaltar que a importância, né, do livro da professora Beatriz, Devoção e Arte, foi um importante fonte, né, para as minhas pesquisas, de onde também pude perceber, né, devido à qualidade fotográfica, essa presença, né, desses cacuetes nas imagens. Com relação essas são com relação às figuras angelicais, né? Os cacuetes com relação às figuras angelicais. No caso das imagens de Nossa Senhora ou de Deus Pai, no caso, o cacuete é a testa retangular, né? O cabelo cacheado, sempre com uma parte para frente, né? Como a gente percebe nessa imagem. O planejamento, ele é mais, ele está mais junto ao corpo, né? Ele não tem tanto movimento. E a sobrancelha, né? E tanto a sobrancelha quanto o nariz afilados. Aqui um detalhe, né? Das figuras angelicais. E a obra, né, que é documentada e que o Dario faz referência é a Nossa Senhora das Mercês, que está presente em Prados, né? Então, se o Manuel João ele atuou naquela região ali, tanto, né, em Prados quanto em São João del Rei. Então, a referência que se faz recebi de Gonçalo, da senhora da Dona Catarina, como procurador da Irmandade das Mercês de Prados, na era de 1784, 8 oitavas e meio que deu a Manuel João Pereira do feitio de uma imagem da Senhora das Mercês. Então, essa
fragmento, né, foi retirado do livro do Dário Vale, onde ele fala, né, sobre essa autoria, né, a Manuel João Pereira. As mesmas estilemas, né, o mesmo cacuete, o cabelo partido ao meio, uma parte para frente, né, a testa retangular, o nariz afilado, a sobrancelha, o queixo um pouquinho proeminente, né, um pouquinho para frente, planejamento mais grudado ao corpo, né, e a presença, ele chama atenção para a questão dos dedos. Os dedos são curtos, grossos. Outra obra documentada também é do lavabo da sacristia de Nossa Senhora da Conceição. E, de acordo com o documento, né, diz o seguinte: pago a Manuel João Pereira de lavrar o dito lavatório por 38.400 réis de mantimentos de 2 mestres e 2 serventes. Desculpa. Que assentaram o dito lavatório gastaram 8 dias. Então, está presente, né, no livro de Receitas e Despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento do ano de 1782. Mas, como nós percebemos, né, inscrito no lavabo, foi entalhado no ano de 1781. Outra obra documentada é desses anjos presentes no retábulo da nave em Prados, né, com os anjinhos, as figuras angelicais com as mesmas características. Além desses anjos, né, e além da Nossa Senhora das Mercês e também do lavabo, há um conjunto escultórico, né, que é atribuído também a o Manuel João Pereira, né, que é este conjunto onde também as figuras existentes, né, possuem os estilemas já citados. Aqui com mais um detalhe maior, né, dessa representação. Cabelo sempre ondulado, né, a sobrancelha afilada, tanto também o nariz e a testa, né, mais retangular. Também é atribuído a ele a São João Nepomuceno, São João del Rei e também a Nossa Senhora do Carmo, principalmente no que tange a peanha, né, com o semblante desses anjos felizes, né, com o semblante alegre. Também presente no livro da professora Beatriz. Nossa Senhora do Carmo, em Prados. E o detalhe da peanha. Esse parece menos, né? No caso, talvez possa ser a oficina ou algum aprendiz de Manuel João Pereira. Após a apresentação, né, desse profissional, vou citar também a presença de Aniceto de Souza Lopes, né, que foi o que mais conviveu ao lado de Lima Cerqueira, né, nesse canteiro de obras e nessa oficina. No caso, o Aniceto Souza Lopes tinha o mesmo ofício de Lima Cerqueira, atuou com ele ali por muito tempo e e herdou dele, né, a sua atividade na igreja após o falecimento de Lima Cerqueira, né, após 1808, Aniceto que toma as atividades, né, exerce as atividades ali que eram exercidas por Lima Cerqueira, né? Então, ficará a cargo dele esculpir, né, por mais que ele não seja entalhador, foi ele que finalizou a imagem, né, de São Francisco de Assis, recebendo estigmas, né, no Monte Alverne, e
ele vai esculpir esse frontão e vai receber críticas, né, posteriormente por historiadores da arte, como Germain Bazin, mas no caso parece que o Germain Bazin não levou em consideração, né, que ele não era entalhador, né, então ele vai receber duras críticas com relação a esse frontão que ele entalhou. Então, ele, além de entalhar esse frontão, ele assumiu também algumas obras internas na igreja, né, finalizando as obras daquele canteiro de obras, e posteriormente ele vai assumir as obras das pontes de pedra, né? Então, as obras civis em São João del Rei ficará a cargo de Aniceto Souza Lopes, né? Tanto as pontes quanto o Pelourinho, mas aqui no caso vou deter somente nas obras religiosas mesmo. Aí no caso esse arco, né, fica por conta dele também, o arco abatido do coro. São obras de cantaria, né, obras de pedra, já que ele foi aquele que ficou mais próximo, né, do Lima Cerqueira nesse universo da construção. Então ele herda essas obras e vai forjando, né, a sua profissão enquanto pedreiro canteiro. Então, no caso aqui eu insiro, né, a fachada frontal da igreja de São Francisco de Assis, evidenciando, né, essa igreja, esse canteiro de obras, como um importante local de reunião, né, de profissionais que atuaram ali na segunda metade do século XVIII, contribuindo para o fazer artístico e arquitetônico, né, e com o intuito também de trazer novos nomes, né, para esse universo arquitetônico. De quanto mais nomes, mais informações pudermos, né, levantar, será importante para a gente ir compondo este universo rico que temos em Minas Gerais, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada, viu? Alice, você pode descompartilhar, por favor? Sim, só um minutinho. Saiu? Saiu, pronto. Patrícia, muito obrigada por você nos apresentar essa oficina, né, dos mestres que trabalharam em São João del Rei, né, na igreja de São Francisco. É o seu trabalho, né, de doutorado. É muito importante que avancem essas pesquisas, né, e há muita coisa ainda para se fazer. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria de colocar aqui aberta a quem queira conversar com a Patrícia sobre o trabalho dela. Silêncio? Eu gostaria de perguntar, se não tiver ninguém na fila. Não, eu tenho uma pergunta a fazer. Não pode ir, Tedinho. Eu queria perguntar, afinal, quem era o Lima Cerqueira? Qual a formação dele? Onde nasceu? Como cresceu? Era entalhador? Era um canteiro? Onde é que ele foi buscar a formação teórica para fazer a obra que fez em São Francisco de São João del Rei? Porque para mim o fundamental, eu gostei muito de ouvir e estava aqui a pensar em muitas coisas. Eu conheço muito bem São João del Rei, já lá estive 5 ou 6 vezes, já lá estive com o arquiteto Ângelo, o D'Angelo, gosto imenso dele, temos conversado imenso sobre aquele projeto. Afinal, quem era o Lima Cerqueira? O meu querido amigo Eduardo Pires de Oliveira tem vindo a fazer uns trabalhos excelentes
sobre a tentativa de perceber a formação desse artista, não é? Com que idade é que ele foi para o Brasil, onde é que aprendeu? Aqui, no Minho, por aí, por essas terrinhas onde se faziam igrejinhas rurais, porque às vezes nós em Portugal esquecemos-nos de falar desse grande pormenor, não é? Esquecemos muito. Eu lembro-me que a primeira vez, eu vou demorar um pouco com o que quero dizer, está bem? Vou demorar um pouco. Eu lembro-me, a primeira vez que eu fui ao Brasil, em 1990, já lá vão alguns anitos, não é? 30 anos, eu concentrei grande parte da minha primeira pesquisa no Brasil, sozinho, com algumas pessoas que fui conhecendo, entre os quais o Linto Júnior, não sei se conhecem, de Tiradentes, que é uma joia de pessoa que eu gosto imenso, e outras pessoas, mas eu fiz um percurso muito solitário por Minas Gerais, e eu na altura fiquei encantado com a importância que vocês davam e continuam a dar ao pequeno património, desculpem a palavra pequeno, está bem? Pequeno património quer dizer as igrejas paroquiais, as pequenas igrejas de confrarias, e eu cheguei a Portugal, e eu era um jovem ainda, faltavam menos de 30 anos, portanto eu tinha 30 e poucos anos, e eu perguntava porque é que nós em Portugal não dávamos importância às nossas igrejas rurais. Em Portugal só se estudavam as igrejas do barroco urbano, as grandes construções no Porto, em Lisboa, em Coimbra, em Braga, em Viana do Castelo, por todo lado. Enquanto que vocês davam uma importância enorme, eu cheguei a falar com isso com a professora Miriam, dizendo que davam uma importância enorme às pequenas igrejas das irmandades, que se repararem não são igrejas, são capelas de irmandades. Igreja é a igreja paroquial, é a igreja matriz, é a igreja cultural. As irmandades precisam sempre de autorização para que a diocese lhes permita fazer culto dentro da igreja, enfim, são outras coisas que é necessário estudar, não é? E eu perguntava, assim, quando cheguei cá, porque é que nós não estudamos, nós em Portugal, não estudamos esses artistas que no Brasil foram extraordinariamente importantes? E a colega que falou, por exemplo, o José Pereira dos Santos. O José Pereira dos Santos é um pequeníssimo artista de uma terrinha aqui ao lado do Porto, chamado Vila Nova de Gaia, e eu espero que eles não me ouçam, não é? Porque eu chamar a Vila Nova de Gaia terrinha, eles batem-me, não é? Eles insultam-me. Mas é de uma pequena localidade, noutros tempos, do outro lado do Rio Douro, que era Gaia, depois Vila Nova de Gaia, não é? Esse José Pereira dos Santos, nós não sabemos nada sobre ele, e sobre a sua formação dele. O que é que ele fez? O que é que deixou de fazer? Mas, no entanto, ele é o grande construtor da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em Ouro Preto. E, como disse, e eu ouvi com atenção, é um dos mestres do Lima Cerqueira. Por amor de Deus. Onde é que o José Pereira dos Santos foi buscar a formação? Não é? Ele aqui não fez nada, nós não sabemos nada. O arquiteto D'Angelo, e eu convidei-o a escrever um texto sobre ele, e que está publicado, já está publicado, aqui em Vila Nova de Gaia, num projeto que nós estamos a desenvolver sobre património do Concelho de Vila Nova de Gaia, património artístico, cultural, etc. E ele fez um belíssimo trabalho, e que em Gaia ficaram encantados por saber que em Ouro Preto, um José Pereira dos Santos é o responsável, enquanto mestre pedreiro, não enquanto arquiteto, eu não gosto da palavra arquiteto neste caso, gosto não enquanto mestre do risco da Igreja do Rosário dos Pretos.
Ele não é o autor do risco, ele não sabe nada de risco. Onde é que ele aprendeu? Onde é que havia escolas de arquitetura em Portugal? Zero. 0,0. Não é 0,1, é 0,0. Poderemos encontrar algumas escolas de arquitetura em Lisboa, nesse período, sem dúvida, que as há, mas todas elas não a escola como nós costumamos falar. Mas aqui no norte, escolas de arquitetura, não. A escola de arquitetura no norte era a vida, era a experiência da vida. E essas pessoas que foram para Minas Gerais e que fizeram, incluindo o Lima Cerqueira, não é? Tinham essencialmente experiência da vida. O que eu gostava de saber era, e esta é a minha pergunta para si, é onde é que eles foram buscar tanto conhecimento para fazerem obras tão extraordinárias como aquelas que vocês têm em Minas Gerais, que é isso que me encanta, não é? Porque nós em Portugal, e aqui nomeadamente no Norte, não temos, ao nível de irmandades, ao nível de confrarias, ao nível de igrejas paroquiais, ou igreja matriz, não temos obras da qualidade daquelas que vocês têm aí. É isso que eu gostava que me respondesse. Porquê tanta qualidade que se vê em São Francisco de São João del Rei, São Francisco de Ouro Preto, que se vê em Mariana, que se vê noutras obras fantásticas em São João del Rei e em Caeté, por exemplo, que mostrou, e muito bem, e que eu conheço. Não se esqueça que eu tenho essa particularidade. Eu conheço Minas Gerais toda, ou quase toda, não é? E não foi uma vez nem duas. E tive sempre o privilégio, deixe-me dizer, Vanessa, estou a vê-la assim, eu tive sempre o privilégio de visitar tudo isto com a Miriam, a minha querida Miriam, que me ensinou tanto e que me ajudou a perceber um bocadinho do que é Minas Gerais e do que é toda a riqueza que vocês têm, uma riqueza fabulosa, e de homens extraordinários que nasceram do nada, não é? Não tem escola nenhuma. Como disse a nossa palestrante, o Lima Cerqueira era canteiro, mas o era canteiro ou era entalhador, ou era... Não, ele queria dinheiro para viver, porque ele tinha família, e se tinha família, se lhe pedissem um risco de um retábulo, ele fazia, se lhe pagassem, naturalmente, não é? Para educar os filhos, para dar alimento lá em casa. Porque às vezes nós, história da arte, esquecemos que estes artistas todos eram pessoas. Nós, história da arte, e eu por mim falo, eram pessoas. E se eram pessoas, tinham vida, tinham família, tinham que alimentar as pessoas, como nós hoje nos preocupamos com isso. Exatamente igual. Portanto, eles aceitavam tudo, desde que tivessem rendimento. E agora imaginem um rapazinho que saiu aqui do Minho, não é? Que se mandou para Minas Gerais, atravessou o Atlântico, enjoou na viagem, não é? Vomitou na viagem e chegou lá e disse: o que é isto? Que terra é esta? Que calor é este? Não é? Eu nunca mais, Vanessa, eu nunca mais me esqueço a primeira viagem que fiz ao Brasil, a primeira aterragem. Eu senti-me louco porque era tanto calor e tanta umidade que eu era assim, oh meu Deus, eu vou morrer, não é? Portanto, era um pouco isto, desculpem lá, eu disse que ia demorar um pouco, mas porque eu gosto muito da vossa terra e gosto muito do Brasil, adoro o Brasil, e as pessoas que tenho aí no Brasil como amigos, adoro, e acho fantástico, porque nós não temos em Portugal nenhuma igreja como São Francisco de São João del Rei, nenhuma, por mais que procuremos, não é? Aí no meio do nada, a 10.000 quilómetros da terra que as pessoas levaram a construir isso. E isso é uma coisa para mim. Desculpem, eu estou assim porque é Natal, daqui a breve é Natal e fico um bocado emocionado. Vanessa, desculpa demorar assim tanto tempo, mas eu tinha que dizer isto tudo. Porque quem é o Lima Cerqueira, afinal? Quem é? Onde é que ele se formou? Não é? Onde é que ele se formou? Onde é que ele foi buscar tamanha erudição para fazer a igreja de São Francisco de São João del Rei? É isso que a mim
que a mim me preocupa e que eu gostava de vos ouvir, de falar sobre isso, nomeadamente quem nos deixou esta belíssima conferência, está bom? Um grande abraço para vocês. Eu vou-me calar. Eu já respondo ou a Vanessa quer fazer? Professora, foi para si que eu falei. Pode responder, Patrícia. Pode responder. Patrícia, foi para si que eu falei. Sim, é porque Quem era o Lima Cerqueira, afinal? Onde é que ele se formou? Sim, professor. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o senhor, as colocações. É sempre muito bom escutar, né, o senhor, escutar o professor Eduardo, porque vocês falam sobre a humanidade do personagem, né, do trabalhador, do entalhador, do mestre de obras. Então, vocês sempre tocam nesse ponto, né? Algo que até então não era abordado dessa forma, vocês trazem essa questão, né, à luz, esse tipo de questão. Que quem era esse homem, né? O que ele sentiu ao sair da sua terra, quais foram as necessidades que ele passou, né? O professor Eduardo sempre fala dessa questão, né, da escassez do milho no norte português, e por isso essa fome, né, essa miséria, fez com que esses profissionais viessem para cá, né, tentar a vida na América Portuguesa, né? Muitos permaneceram no Rio, outros vieram para cá. E é importante a gente... Doutora Patrícia, não acham que eles iam atrás do desconhecido? Eram os aventureiros, não acham? Ah, sim, sim. Aquilo que eu pergunto é, com que mentalidade estes jovens, porque eles deviam ser jovens, não é? Quando se lançavam nesta aventura, como tantos outros jovens mais tarde se vão lançar nessa aventura para o Brasil e depois regressaram. Só que esses, no século XIX, são os torna-viagem, não é? Eles tornam a viagem, mas esses não, esses fixaram-se, deixaram-se ficar aí, morreram aí, constituíram família aí. Mas eles saíram daqui com que perspectiva? Eles iam atrás do desconhecido, eu imagino, não é? Imagina eu no Brasil, eu não fazia ideia do que era o Brasil, não é? Eu lembro-me sempre em 1990, como eu disse, quando a primeira vez eu fui ao Brasil. Eu ia atrás do desconhecido, sabe? A mim disseram, tem aí uma professora que você vai encontrar no Ministério da Educação do Rio de Janeiro e você vai falar com ela, não é? E ela vai lhe mostrar o que é que deve fazer. E eu fui. Essa professora chama-se Miriam Ribeiro Andrade Oliveira. Ela recorda-se perfeitamente da minha chegada. Mas eu fui atrás do desconhecido, atrás de qualquer coisa que eu queria encontrar no Brasil para eu, de mais tarde, poder projetar no meu projeto de investigação. Está vendo o que eu quero dizer, não está? Mas a minha ideia era voltar. Não é? E agora digo, e esses ficaram aí? Eles saíram daqui como? Com que formação? O que é que eles sabiam? Não é? E depois, o que é que eu constato? Esses jovens que saíram daqui sem formação nenhuma, como a Patrícia disse muito bem, canteiro, não é? Canteiro, sabia umas coisas, sabia que se fazia talha, que sabia cantaria. Cantaria é trabalhar a pedra, não se esqueça, Patrícia. Não é lição de arquitetura. Canteiro é trabalhador da pedra. Né? É aparelhada a pedra, nada mais. E chega ao Brasil. Onde é que eles, aí no Brasil, encontraram os dados necessários para fazer obras tão espetaculares como aquelas que vocês têm aí? Obras eruditas de arquitetura. Essa é a minha questão, Patrícia. Sempre discuti isso. O arquiteto D'Angelo sabe isso, porque nós somos muito amigos, e eu ponho muitas vezes essas questões. Onde é que eles foram buscar essa formação, quando essa formação eles não a tiveram aqui? Percebe o que eu quero dizer, Patrícia? Sim. Eles aqui não tinham escola. Patrícia, eles aqui não tinham escola nenhuma. Sim. Não tinham escola nenhuma. Que escola é que eles tinham aqui? Qual? As arquiteturas boxers. Sabe o que é boxers? Não é? Igreja Caixote. Igreja Caixa.
Era o que se fazia em Portugal. Em Portugal faziam-se igrejas caixas. Nada mais. Qual é o único exemplo de uma arquitetura mais erudita dessa época é a Igreja dos Clérigos no Porto, que é de 1735, 53, de um arquiteto italiano, que se fixou no Porto, chamado Nicolau Nasoni. É a igreja mais erudita que aqui existe. O resto, todas elas são box church. Igrejas caixote, ou igrejas caixa. É uma caixa, não é? 4 paredes, uma cobertura e temos a igreja. E eu chego a Minas Gerais e encontro obras extraordinariamente eruditas, incluindo o Lima Cerqueira. E eu pergunto, onde é que ele foi buscar a formação dele? Aí, em Minas Gerais. Essa é que é a minha grande questão, Patrícia. Está bom? E eu disse que me ia calar e agora vou mesmo calar. Então, no caso do Lima Cerqueira, no ano, como eu disse, né, em 1761, ele se registrou como pedreiro canteiro. Então, ao que tudo indica, há uma informação que precede isso, há uma formação não formal, obviamente, não há uma escola em Portugal, mas possivelmente alguns tratados ele teve contato, né, de construção, não de arquitetura, mas de construção, porque para chegar aqui com esse nível, né, de conhecimento e também ser registrado como pedreiro canteiro, possivelmente tinha uma formação. Infelizmente, existe essa lacuna, né? A gente precisa contar, então, com os amigos portugueses para também nos ajudar a localizar onde estão essas informações, né? Eu fiz uma pesquisa em Viana do Castelo, quando no período do doutorado, né? Mas foi um breve período, né? Então, não deu para fazer o levantamento do que possuía e se possuía alguma informação a respeito da formação dele, né? Infelizmente há essa lacuna que precisa ser estudada, né? Preciso pesquisar um pouco mais para afirmar qualquer coisa a respeito disso. Mas se ele foi registrado, alguma formação ele fez anteriormente, né? Porque os juízes de ofícios, eles não registravam pessoas sem um ofício comprovado, né? Não sei se eu respondi ao senhor. Patrícia, é isso, nós temos que encontrar qual é o estatuto do artista. Aí, sim. Não é? Qual é o estatuto do artista? Ou seja, porque eu não me acredito que essa gente que chegou aí e que sem formação nenhuma, não há formação arquitetónica, não há escola de arquitetura. Uhum. Não é? Sabe isso, não é? E principalmente no Minho. Sim. No Minho, não há. Quer dizer, a Patrícia conhece a arquitetura do Minho, não conhece? Eu não quero que conheça a arquitetura de Viana do Castelo ou de Braga, não, eu quero que conheça a arquitetura rural, porque era do mundo rural que essa gente saía. Né? Eram aí de aldeia grande, no caso, né? Patrícia, era no mundo rural que eles passavam fome. Não havia que eu pude observar. Não é? E migraram para o Brasil porquê? Porquê é que nos anos 60 do século XX os portugueses emigraram para a França? Aos milhares, às centenas de milhares. Porquê? Porquê é que foram para a Alemanha? Porquê é que foram para a Suíça? Porque aqui passavam mal, porque passavam fome. Porque queriam dar um bem-estar aos filhos. Lá vou eu falar outra vez da questão dos filhos, da questão da família. Nós estamos no Natal. A família é fundamental, não é? Alguém abandona os filhos, Patrícia? Alguém abandona a formação dos filhos? E essa gente lá atrás, nós, história da arte, cometemos eternamente esse erro. Esquecemos que estes artistas eram humanos. Faziam parte de uma sociedade. Tinham família, tinham problemas, tinham sonhos. E às vezes nós, história da arte, esquecemos-nos que os que estão para trás tiveram sonhos. E por isso é que foram para o Brasil, por isso é que foram para Angola mais tarde, por isso é que foram para a França no século XX, nos anos 60. E hoje, em França, nós temos gente fabulosa, oriundos dos nossos imigrantes que para lá foram, não é? Como tivemos no Brasil e como vocês são um povo maravilhoso, que eu não tenho a mínima dúvida que o são, não é? Portanto, o grande problema é esse,
como é que esta gente, será que só as gravuras explicam tudo, Patrícia? Explicam tudo as gravuras? Não. Nós, História da Arte, adoramos falar de gravuras. Adoramos, não adoramos? Adoramos, estamos sempre a falar disso. Nós, História da Arte, adoramos falar de tratados de arquitetura. Será que ele conhecia um tratado de arquitetura? Um homem que sai de uma aldeia do Minho, sabe de tratado de arquitetura? Quem é que lhe ensinou isso? De onde é que isso veio? Agora, o Lima Cerqueira é um arquiteto em São Francisco de São João del Rei de excelência. Isso não tínhamos dúvidas. Oh, Patrícia, eu gosto muito de discutir estas coisas, percebe? Eu gosto muito de introduzir a carga humana, a pessoa no projeto. E eu lembro-me em 1990, quando estive a primeira vez aí, e vi sozinho, com muito cuidado, muito atento, olhar para as coisas. Eu disse assim, como é que é possível isto ter sido feito aqui? Que coisa maravilhosa, não é? Porque é maravilhoso o património que vocês têm aí. Patrícia, toca a estudá-lo, está bem? E continuar a estudar. E parabéns pela sua apresentação. Eu tá que bom? agradeço, professor, as contribuições e as provocações, né? São a partir delas que a gente cresce, né? Pesquisa e vai além. Eu só fiz provocações, nada mais. Vanessa, está com a mãozinha levantada. Arquiteta Vanessa, restauradora Vanessa. Vamos lá. Patrícia, eu queria te dar os parabéns primeiro pela sua história, né? Porque você saiu de Caeté e foi até São João del Rei. Numa apresentação a gente consegue ver seu percurso, então eu acho que é muito essa aproximação com o pesquisador para chegar, né? O seu caminho para mim foi especial, a sua história aí, ver sua história. Também queria te parabenizar por essa pesquisa, acho que é uma pesquisa de muito fôlego, né? Você muita documentação consultada, um contexto social e cultural que você entende e expressa aí de forma muito brilhante. Gostei também, igual ao Tedim, você me trouxe lembranças, né, da época que eu morei em São João del Rei, e eu também era uma curiosa como ele, eu ficava encantada com esses monumentos e também com o patrimônio humano, né, que se perpetua aí em várias gerações. Então, me trouxe boas lembranças e eu fiquei muito impressionada quando eu vi também São Francisco de Assis. E eu tenho uma pergunta, é uma pergunta até de cunho mais pessoal, como pesquisadora. Eu queria te perguntar se durante as suas fontes primárias você achou alguma relação dessa oficina com a construção dos Passos da Paixão. Porque eu tive uma dificuldade na época, eu não consultei muitas fontes primárias, eu não tive acesso aos arquivos paroquiais, porque a gente faz a dissertação em pouco tempo, né? Agora na tese eu estou retomando isso. Eu queria saber se você chegou a ter alguma informação se eles trabalharam nos passos, né? Porque eu também, isso para mim é um pouco nebuloso. E não mais te agradecer, porque foi brilhante e foi inspirador. Muito obrigada. Caso, Vanessa, eu que agradeço, né? Agradeço também a sua pesquisa dos passos, sobre os passos, né? Foi um prazer conhecer um pouco mais do seu trabalho. E eu quero ressaltar aqui que as nossas pesquisas só são possíveis graças a quem nos precedeu, né? A quem a quem veio antes, né? Eu gostaria de ressaltar aqui que boa parte, né, do que eu pesquisei foi graças igual eu disse, né, o livro utilizado, Devoção e Arte, da professora Beatriz. Gostaria de agradecê-la aqui imensamente, porque essa pesquisa foi fundamental, né, e nos dá suporte, né, para caminhar, para ir à frente, para, além, né, de conhecer as obras, contribuir, né, um pouco mais sobre os artistas, né, que atuaram aqui. No caso, seria, né, foi uma sugestão do André para que essa pesquisa fosse feita, né, com relação aos passos também. Só que não houve tempo e durante as minhas idas, né, as pesquisas feitas no arquivo da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, eu também não localizei nenhum documento referente aos passos, né? Então, eu não pude fazer essa associação dos profissionais de São Francisco com os passos. Mas seria uma pesquisa interessante, né? Para quem quiser aprofundar um pouco mais, né?
ir até o arquivo e tentar levantar essa documentação referente aos passos da paixão, porque vai contribuir bastante também, né? Tá bom. Além, né, da sua pesquisa que já foi feita. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Professora Beatriz, pode falar. Eu que agradeço, Vanessa. Gostei muito de lhe ouvir, de saber tanta coisa de São João del Rei, que eu já estive lá várias vezes, umas 4 ou 5 vezes, mas conheço pouco em relação a tanta coisa que tem lá e que a gente precisava conhecer melhor. É um pouco longe de Belo Horizonte, então por isso que a gente, pelo menos eu, não fui tanto lá. Eu queria dizer que eu estou morrendo de vergonha, porque você falou meu livro e Beatriz, Coelho 2005, Coelho 2005. Eu queria dizer como foi esse livro. A Miriam estava fazendo a chefia do inventário de bens móveis integrados em Minas, que começou no Brasil, aqui em Minas Gerais, em 86. Sim. Então, o que aconteceu? Dona Regina Weinberg, que era presidente da Viter, que é uma fundação de apoio à cultura, à educação e à parte social também, então queria que ela escrevesse, que saísse um livro sobre os estudos que estavam sendo feitos aqui em Minas Gerais, sobre imaginário. Então, eu vinha fazendo pesquisa de imaginária, mas eu não era do inventário, tinha nada com inventário. Miriam estava muito ocupada e me pediu: Beatriz, você toparia coordenar um livro sobre inventário? Porque é muita imagem. E você está estudando imagens aqui em Minas Gerais. Você toparia coordenar o livro? Então, tá, eu topei coordenar. Então, do livro, o que você citou foi de Olinto, as fotos que você mostrou são do Pedro Davi, e Beatriz está lá no fim, na parte de técnicas e materiais que foram usados, que era o que eu estudava, né? E que vem, agora estou mais parada porque não tenho a facilidade de locomoção que vocês jovens têm e que devem aproveitar. Eu estou não só por causa da Covid, mas por causa da idade, né? Já não dirijo assim na estrada e tudo mais. Mas, então, o livro, para mim, e foi um convênio da Viter com a EDUSP, de São Paulo, da Universidade de São Paulo. E saiu um livro que, quando eu vi como era e a qualidade, eu fiquei encantada, porque eu nunca pensei que um livro eu tivesse condição de coordenar um livro tão bonito e tão bom. Então, queria esclarecer, gente, quando ela cita Beatriz 2005, é porque eu coordenei o trabalho de Miriam, de Olinto, de Célio Macedo e o meu. Então, são 4 que escreveram sobre imaginária no Brasil, especificamente em Minas Gerais, e ainda mais especificamente sobre as imagens inventariadas, que não tinham sido até então. Porque quando foi feito, começaram a fazer inventário no Brasil, o Rescala foi professor aqui nosso, convivi bastante com ele, ele dizia era a cavalo, com a dificuldade de máquina fotográfica, de filme, de tudo, para ver no Brasil o que valia a pena ser registrado e tombado, escrito no livro de tombo, né? Então, isso era um trabalho heróico. Não dava tempo deles estudarem também os bens móveis integrados que compunham aquele monumento. Então, só começou a ser feito isso sistematicamente em 1985, financiado pela Fundação Viter. E o livro foi assim que saiu, financiado pela Viter, com a participação importante da EDUSP e com a sugestão de Miriam. Foi Miriam que pôs isso na cabeça e me chamou. Então, agradeço a ela a importância que o livro teve, que nunca pretendi, nunca pensei que ia chegar a ser um livro tão importante sobre imaginário em Minas Gerais. Então, queria só esclarecer para quem está assistindo que Coelho 2005 tem essa história. Ah, que ótimo saber dessa história, professora. Agradeço, então, a senhora e a equipe, né? Pois é. Muito obrigada, viu, pela contribuição. O livro é fundamental. Eu que agradeço a você. Cadê a Regina? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Regina já está voltando. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Professora Patrícia, a gente está com muitos elogios no nosso chat, o pessoal está te agradecendo bastante aí. Gostaria que você depois visse as mensagens. Alguém mais gostaria de fazer a pergunta? Muito obrigada, viu, pelos comentários no chat. Acho que não, né?
Então, Fábio, vamos então encerrar nosso debate. Agradecemos imensamente a professora Patrícia por fechar para a gente com chave de ouro. Agradeço também o fôlego de todo mundo que ficou até o final desses encontros. Desejamos um final de ano para todo mundo bom, mais leve. E agradecemos a participação de todos. E ano que vem a gente terá outras oportunidades de encontro. Queria abrir o microfone também para todo mundo que quiser dar uma palavra para a gente ainda. Fiquem à vontade aí. Eu quero. Posso? Espera aí, deixa que eu desliguei aqui o meu... Não. Sim, Tá tá ouvindo? ligado. Tá ouvindo? Sim. Sim, sim. Sim? É porque é o seguinte, a diretoria do CEIB, do Centro de Estudo da Imaginária Brasileira, é que fez uma reunião virtual, como essa que nós estamos fazendo hoje, só com um grupo só da diretoria, e decidimos que vamos publicar a revista anualmente. Ela sai de 2 em 2 anos, atrasou um bocado por falta de recursos e por um problema que houve com o financiamento de 3 números. Então, por isso que não, agora estamos em dia. Vamos lançar, se Deus quiser, antes do Natal, o último número, ou então no começo de janeiro. Mas foi decidido, então, que essa revista vai sair todo ano. Um ano tem congresso, o outro não tem. Então, para o ano, esse ano que vem, a gente vai ter o congresso. Mas nunca pode sair a revista no ano do congresso, porque é muito... A gente faz o congresso em outubro, não dá tempo de sair a revista naquele ano. Então, a gente vai fazer chamada para artigos, por isso que eu estou aproveitando vocês todos aqui, que são interessados e pesquisadores da nossa arte. O nosso foco é a imaginária, mas nos seus diversos aspectos, né? Função social, histórica, atribuições, tudo mais. Iconografia, materiais e técnicos, conservação e restauração. Então, a gente vai fazer uma chamada para submissão de artigos a partir de janeiro e vai até abril. E, se Deus quiser, lá para setembro, a gente iria a revista publicada. Tá? Então, acho que vai ser uma coisa importante e, se vocês nos ajudarem, vai ser mais importante ainda. Que a gente precisa receber artigos, a gente está pensando em pedir artigos e não resumos, porque o artigo já dá uma ideia muito clara do que a pessoa fez ou está fazendo. Então, eu queria que vocês soubessem disso. Só dizer a Regina, ao Tidinho, a todos que fizeram parte aqui, a Vanessa e a Fábio, que foi excelente essa programação, 16 conferências, tirando a minha, as outras foram excelentes, e eu acho que todos nós aproveitamos. Eu acho que valia a pena um certificado de que assistiu todas, porque, para mim, uma só dizer que assistiu vale pouco para meu currículo, mas se disser que eu assisti todas essas, já vale bastante. Tedinha assistiu, Cavaterra, eu acho que assistiu. Professora Patrícia, professora assistiu, Beatriz, eu assisti a todas, professora Beatriz. Eu assisti a todas. Todas, eu assisti todas. Eu acho que muitas de nós assistimos. Fábio assistiu todas, Vanessa assistiu mas todas. eu estou a 10 mil quilómetros do Brasil. Mas tudo isso hoje é mandado via internet. É ótimo, é extraordinário, foi extraordinário. Foi uma experiência fantástica. Bom Natal para todos, está bom? Aprendizagem. Tedinho, diz, Regina. Eu gostaria de agradecer você por essa ideia. Surgiu de uma conversa, né? E agradecer a Patrícia, que fechou com chave de ouro, porque ela fez a ligação de Minas Gerais com o norte de Portugal. Ela fez a ligação aí perfeita no finalzinho. Então, agradecendo a todo mundo, né? E a você. Regina, foi muito engraçado. Nós começámos comigo, que sou do norte, e terminámos com a Patrícia, e eu provoquei-a, porque sou do norte. Só porque sou do norte, não é? Exato. Eu provoquei porque sou do norte e conheço muito bem o que é o norte de Portugal, ainda hoje, e por isso é que eu a provoquei, sabe, Regina? Sim, sabe? Com certeza. Não tenha dúvida, essas guerras, sabe, entre Porto, Lisboa, ainda hoje há guerras incríveis entre a Escola de Arquitetura do Porto e a Escola de Arquitetura de Lisboa. São coisas engraçadíssimas que fazem parte da vida. Um bom Natal para vocês todos e um grande abraço. Adorei esta nossa iniciativa, que começou com a célebre palavra brincadeira, não é? Vamos fazer uma brincadeira, e a brincadeira tornou-se séria, muito séria, e tivemos
conferências espetaculares, muito boas, incluindo a de hoje, com todas as questões que ficam no ar, muito interessantes. Foi muito interessante. Posso dizer-me palavrão? Foi muito giro. Sabe o que é giro? Aqui no Brasil Não. É legal. não é nada. É isso. É É isso. legal. Giro. Aqui é legal. É isso mesmo. Foi muito giro. Foi uma experiência brutal. Nem nos lembrámos que estávamos com Covid. Um grande abraço para vocês todos. Flávio, bom Natal. Todos. Tá? Vanessa, bom Natal. Parabéns pela iniciativa, viu? Gostaria de ressaltar a iniciativa. Eu tenho a minha filha a dizer que eu estou a falar muito alto. Um grande abraço. Muito obrigada, professora Regina, Vanessa, Beatriz, todos que estão aqui até agora. Boas festas e boas férias. Boa noite. Beijos. Boa noite Obrigada. e beijos a todos, tá? Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.